Olá para você que nos acompanha no programa Igreja Sinodal. Hoje a gente dá uma pausa nos nossos assuntos da primeira Assembleia Eclesial e volta o olhar para uma data muito significativa. Considerada a terceira conferência episcopal do mundo reconhecida pela Santa Sé, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi fundada em 14 de outubro de 1952 no Rio de Janeiro. Por uma intuição muito lúcida de Dom Helder Câmara, contou com o apoio do Vaticano, do então Monsenhor Montini, mais tarde o Papa Paulo VI, e com a aprovação do Papa Pio XII, foi assim aprovada a fundação da CNBB, como viria a ser conhecida. O arcebispo de Belo Horizonte e atual presidente da entidade, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, deixou uma mensagem especial ao Igreja Sinodal sobre o aniversário da CNBB, e nós vamos conferir agora. Caríssimo Marcos Túlio, amados e amadas de Deus, saúde e paz. Alegro-me por participar deste programa e dedicar uma breve partilha sobre os 70 anos da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Uma história de serviços à Igreja, ao povo brasileiro, na fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Sublinho uma importante característica de nossa Conferência Episcopal. É sinal da unidade da nossa Igreja. Isso não significa que todos os bispos pensam da mesma forma, ou há imposições de perspectivas. Em vez disso, há uma profunda abertura de coração de todos para tecer a unidade a partir da singularidade de cada um. É um exercício de humildade de quem busca primeiramente servir na fidelidade aos ensinamentos de Jesus, nosso Mestre. Nestes 70 anos, a CNBB consolidou-se como expressão da colegialidade do episcopado brasileiro. Uma força evangelizadora que contribui para as dimensões mística e profética da nossa fé. Lembremo-nos, dentre algumas iniciativas com incidência na vida da sociedade, das campanhas da fraternidade, da lei da ficha limpa, da instituição do mês Junho Verde, com ações socioeducativas dedicadas à promoção da ecologia integral, da tradução da Bíblia, do novo missal romano, do bonito trabalho realizado pelas comissões episcopais. São, pois, 70 anos de história e de realizações com a participação efetiva dos bispos, também de muitos padres, religiosos e religiosas, evangelizadores, cristãos leigos e leigas, assessores. Uma conferência episcopal em que todos caminham unidos em sinodalidade, conforme orienta esse tempo bonito da nossa Igreja, o Papa Francisco. Celebrar os 70 anos da CNBB é, pois, oportunidade para reafirmarmos a dimensão sinodal de nossa conferência, em profunda sintonia com o nosso amado Papa Francisco. Uma igreja sempre e cada vez mais sinodal é o que pede o nosso Papa. O Espírito Santo continue a inspirar o caminho da CNBB, congregando diferenças como riquezas para tecer a unidade. Agradecido pela oportunidade desta partilha, suplico as bênçãos de Deus para a vida de cada um e de cada uma. Especial abraço com amizade. Muito obrigado, Dom Valmor, por esta mensagem, especial. E para a gente conversar um pouquinho sobre essa história, sobre esses traços da CNBB, sobre sinodalidade, nós vamos agora receber, com muito carinho, o arcebispo emérito de Mariana e ex-presidente da CNBB, o Dom Geraldo Lírio Rocha, a quem eu acolho com muito boas-vindas e agradecido desde já. Dom Geraldo, ao Igreja Sinodal, muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a você, a toda a equipe e aos telespectadores que nos acompanham nesta hora, participando deste momento em que os 70 anos da fundação da CNBB são colocados em foco para daí tirarmos seguramente grandes lições e pensar com muita esperança o nosso futuro, o futuro de nossa igreja no Brasil, em comunhão com a igreja no mundo inteiro e na fidelidade e obediência ao sucessor de Pedro,
o Papa Francisco, a quem tanto estimamos, reverenciamos e a quem nós queremos expressar sempre nosso incondicional apoio e plena obediência. Dom Geraldo, eu quero começar essa conversa voltando a um período em que o senhor presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que foi entre os anos de 2007 e os anos a 2011. E exatamente neste período aconteceu a Conferência de Aparecida e logo na sequência foi publicado o documento de Aparecida. Então o senhor esteve ali na recepção desse processo tão importante para a Igreja aqui no nosso continente. Como é que foi a experiência de ser presidente nesse período? Eu tive uma grande graça que Deus me concedeu de poder ter participado da preparação da Conferência de Aparecida e depois na realização desse importantíssimo evento para a Igreja na América Latina e Caribe, com repercussões para a Igreja no mundo inteiro. Na ocasião, eu fui vice-presidente do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, a quem coube preparar a Conferência de Aparecida, aliás, a quem coube apresentar ao Papa, na época São João Paulo II, o pedido para que fosse convocada essa conferência, a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Então, participei no processo de preparação, no final do pontificado de São João Paulo II, e depois no início do pontificado do Papa Bento XVI. O Papa João Paulo II havia aprovado a realização da conferência, mas não havia estabelecido o local da sua realização. E coube ao Papa Bento XVI determinar que a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano se realizaria no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Foi uma grande graça. Participei, portanto, do momento preparatório e depois, na qualidade ainda de segundo vice-presidente do CELAM e já empossado como presidente da CNBB, há 2 títulos, portanto, eu participei da Conferência de Aparecida, que, como disse, é um momento de graça muito grande para a Igreja em nosso continente e, repito, com repercussões para a Igreja no mundo inteiro. Nós celebramos neste ano de 2022 os 70 anos da CNBB aqui no Brasil, mas enquanto Igreja Mundial, nós celebramos os 60 anos de abertura do Concílio Vaticano II. Portanto, quando o concílio foi convocado, a CNBB já tinha 10 anos de experiência de colegialidade entre os nossos bispos. E nós tivemos, inclusive, um número bastante expressivo de padres conciliares brasileiros. O senhor acredita que a experiência pastoral da Igreja no Brasil contribuiu também para este momento que foi o Concílio Vaticano II? Não só acredito, como eu pude ver de perto. Eu era seminarista, estava fazendo curso de teologia na Universidade Gregoriana, em Roma, no tempo em que se realizou o Concílio Vaticano II. Então, como eu estava em Roma, estudando ali, pude acompanhar muito de perto o desenrolar do concílio. Muitos dos meus professores na Universidade Gregoriana eram assessores do Concílio Vaticano II. Eles levavam para a sala de aula as grandes discussões que estavam na ordem do dia no concílio. Sem dúvida, o concílio foi o maior acontecimento da Igreja no século XX. O maior acontecimento. E foi o concílio que reuniu o maior número de bispos, porque por ocasião do Concílio Vaticano II, no mundo inteiro eram mais de 2.000 bispos já naquela época. Tive a graça de estar presente nas sessões públicas de aprovação dos documentos conciliares, porque as discussões se faziam no ambiente interno da Basílica de São Pedro, mas a sessão de aprovação final dos documentos eram sessões públicas, a Basílica aberta aos que desejassem comparecer para assistir àquele momento bonito de aprovação dos textos do concílio, constituições, decretos e declarações. E, embora seminarista ainda,
eu pude estar presente ali. Então, o que eu digo não é só de ter lido, de ter ouvido dizer, mas de ter experimentado, porque bebi na fonte, como eu poderia dizer. Sem dúvida, a presença do episcopado brasileiro foi percebida vivamente no concílio, porque já naquele contexto, a CNBB era das maiores conferências episcopais do mundo. Estava entre as maiores conferências episcopais. E por isso, uma presença, portanto, de bispos brasileiros significativa, de muito peso no contexto dos participantes do concílio. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal, um programa especial hoje, refletindo, pensando e celebrando os 70 anos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Quem conversa com a gente é Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana e ex-presidente da CNBB. Dom Geraldo, uma das grandes marcas da CNBB, de uma conferência episcopal, é a colegialidade, a comunhão. Quais os principais desafios que o senhor percebe, para a vivência dessa colegialidade e também da sinodalidade neste marco histórico destes 70 anos, neste tempo que a gente marca que é tão conflituoso? A sinodalidade significa o caminhar juntos. Então, a própria existência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é expressão deste desejo sincero de caminharmos juntos como pastores da Igreja em nosso país. Portanto, a nota característica de sinodalidade acompanha a CNBB desde as suas origens e estava nas motivações que levaram à criação da CNBB. Diante dos grandes desafios nacionais, os bispos do Brasil começaram a se reunir em algumas regiões para debater alguns problemas, como, por exemplo, os bispos do Vale do São Francisco, os bispos e prelados da Amazônia, os bispos do Nordeste. São fatos que antecipam a criação da CNBB. Agora, acho que é bom sublinhar que na raiz da criação da CNBB está a organização do laicato no Brasil. Foi a organização dos leigos que inspirou a organização dos bispos. Criado por Pio XI, havia a Ação Católica Brasileira, que era uma associação, um movimento que visava despertar nos leigos o sentido de responsabilidade eclesial, prepará-los para a sua missão e enviá-los para que fossem agentes de transformação e de evangelização nas várias estruturas do mundo. E Padre Helder Câmara, na época, era o assistente eclesiástico desta organização, o vice-assistente eclesiástico desta organização do laicato. E, dada a experiência de organização do laicato, o Padre Helder teve a ideia de uma organização semelhante do episcopado. Apresentou esta ideia ao núncio apostólico, o núncio disse que isso ultrapassava as suas competências. Como o Padre Helder ia a Roma no ano de 1950, o núncio sugeriu que ele levasse essa proposta a Monsenhor Montini na Secretaria de Estado. E 2 anos depois, Monsenhor Montini deu a resposta a Dom Helder, dizendo que o Papa Pio XII havia aprovado a criação da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bom, o nome de Dom Helder já foi evocado aqui nessa conversa pelo menos 3 vezes. Que marcas que Dom Helder ainda hoje deixa para a Igreja no nosso Brasil, além de ter inspirado a criação da CNBB? O grande senso de, digamos assim, de partilha, de diálogo. Dom Helder era capaz de dialogar com todo mundo, de todas as situações, de todas as categorias, de todas as raças, de todas as religiões. Era um homem aberto ao diálogo. E, ao mesmo tempo, cheio de ardor,
ardor missionário, ardor evangelizador, ardor apostólico. Então, essas características marcam também a própria CNBB. Quando foi criada pelos arcebispos do Brasil, na época eram 20 apenas, Padre Helder, naquela altura já era bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara foi eleito secretário da conferência criada pelos cardeais. E o cardeal de São Paulo, na época Dom Carlos de Vasconcelos Mota, foi o primeiro presidente. Então, esses traços que caracterizam a pessoa de Dom Helder permanecem muito vivos na CNBB. A CNBB é um espaço de comunhão, de diálogo, de participação, de vivência da sinodalidade entre os bispos de uma maneira muito bonita, respeitando as diferenças, o pluralismo, porque unidade não é sinônimo de uniformidade. Dom Geraldo, de que forma que o sínodo convocado pelo Papa Francisco para refletir sobre a sinodalidade, nós estamos nesse processo sinodal que vai até o ano de 2023, ele ajuda a CNBB a revisitar a sua história e a sua missão? Esta oportunidade veio na hora. No momento em que nós estamos discutindo a sinodalidade e estamos nos preparando para a etapa conclusiva, porque o sínodo está em andamento, está em processo, mas terá o seu momento de visibilização no sínodo dos bispos, quando o tema da sinodalidade na igreja vai ser devidamente interligado com as contribuições que vêm das dioceses, dos países, dos continentes, e chegar a ser até a uma formulação para toda a igreja no mundo inteiro, no sínodo presidido sempre pelo Papa. Coincide, nesse momento, a CNBB está também fazendo a revisão do seu estatuto. E concluímos esse trabalho na última Assembleia Geral da CNBB, onde o estatuto foi aprovado e, nesse novo estatuto, transpira fortemente a dimensão da sinodalidade dentro do clima que estamos vivenciando hoje em toda a igreja. Bom, o senhor hoje é arcebispo emérito, né? Já deixou as atividades como um bispo titular, mas com toda a vivacidade, a disposição e ardor que o senhor tem, o senhor ainda é muito ativo e participa, acompanha todos esses processos. Como é que é o olhar de um bispo emérito para esses processos que estão acontecendo? Eu não vejo grande diferença, sabe, entre o meu olhar como bispo em exercício na função e hoje. Eu disse uma palavra quando me despedi da Arquidiocese de Mariana, que talvez ajude a explicitar o que eu quero dizer. Como arcebispo de Mariana, cessou minha função. Entretanto, continua a minha missão como bispo. Então, eu me sinto inteiramente integrado no processo da igreja no Brasil, na comunhão com meus irmãos no episcopado, dando a contribuição que posso dar dentro dos meus limites pessoais e procurando acompanhar tudo que vem acontecendo na CNBB e nos momentos como, por exemplo, da Assembleia, dando a minha participação ativa dentro daquilo que me compete dentro do Estatuto da CNBB. Só não posso votar, mas não faz diferença nenhuma, eu não posso votar, mas eu posso intervir, eu tenho uso de direito, uso da palavra, posso propor. Então, eu não percebo, com toda sinceridade, maior diferença no olhar como bispo atuante à frente de uma diocese ou na situação como bispo emérito, como hoje me encontro. Eu me encontro plenamente realizado na minha missão de bispo, dando a contribuição que posso dar, repito, dentro das minhas possibilidades e dentro das minhas limitações também. E com certeza são contribuições que fazem a diferença para a ação evangelizadora, para a colegialidade, o testemunho dos próprios bispos, né, nesses momentos que acontecem, né, nas assembleias, nos momentos também de partilha e de convívio.
Dom Geraldo, eu queria trazer aqui, a gente já está partindo para o fim da nossa conversa, mas um ponto que eu não gostaria de deixar de tocar. A gente vive um tempo de bastante radicalismos, polarizações, ultraconservadorismos, e a CNBB, quando ela se pronuncia, né, principalmente por meio das suas notas, das declarações, ela provoca, as declarações dos bispos provocam algumas reações, inclusive de muitos católicos que chegam a dizer que a CNBB não nos representa. Como é que o senhor olha para isso e que recado que o senhor daria para essas pessoas que têm essa resistência diante do magistério da Igreja e da colegialidade dos bispos do Brasil? A meu ver, todo radicalismo é sempre limitadíssimo, porque a pessoa fica sem enxergar o conjunto. E pior ainda é quando esse radicalismo transborda para a intolerância. Intolerância que leva a pensar, a considerar quem pensa diferente como se fosse um inimigo. Polarização de si mesma não quer dizer nada negativo. 2 times estão jogando no final da Copa do Mundo. 2 países. Então, não tem como não haver polarização. São aqueles 2 e acabou. Então, isso aí não é o ruim. O ruim é quando uma torcida se torna intolerante em relação à outra e as torcidas se agridem mutuamente. O ruim é quando os jogadores começam a se agredir mutuamente, um machucando o outro. Por quê? O adversário, é preciso que ele esteja aí, porque se não tiver o adversário, não tem um jogo final. Então, nós podemos transportar essa imagem, essa comparação do jogo de futebol para outras situações. Nós conversamos com Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana, ex-presidente da CNBB, a quem eu agradeço o tempo, a disponibilidade por essa conversa e por nos ajudar a revisitar momentos importantes. E na sua pessoa, Dom Geraldo, eu também quero saudar a todos os bispos do Brasil nesta ocasião tão especial. Um abraço para o senhor e muito obrigado. Muito obrigado a você, muito obrigado aos telespectadores por essa oportunidade desse nosso encontro. Bom, e para a gente encerrar o programa de hoje, eu quero recordar uma fala do Papa Francisco aos bispos brasileiros por ocasião da 58ª Assembleia Geral em 2021, pedindo que o Senhor produza frutos de unidade. Unidade não é uniformidade, mas que é harmonia. Essa unidade harmônica que somente o Espírito Santo confere. Que este desejo do Papa Francisco seja o desejo de todos nós para a Igreja no Brasil, especialmente aos bispos brasileiros, nestes 70 anos de criação da CNBB. Parabéns à CNBB, um abraço para você e até o próximo programa.